Os 17% de fatia do Ibovespa ocupados pelos bancões seguem em recuperação e com isso o Ibovespa foi lá para cima. Começa agora o seu saldo deste dia 22 de outubro de 2020, em que o Ibovespa subiu 1,36% por um tris. Não voltou para a faixa dos 102 mil pontos. O dólar comercial, por sua vez, em dia de apetite ao risco, a pressão é de baixa, caiu 0,28% aos R$ 5,59. Lideraram os ganhos do Ibovespa hoje as ações do Itaú Unibanco. Itaú, entre os bancões, é aquele que tem mais espaço no Ibovespa, coisa de 5%, 6%. Mas todos os bancões não ficaram muito para trás, subiram ali na toada de 3%, 4%. Você pode acompanhar em detalhes no valorinvest.com, o fechamento está chamado lá em destaque. Os bancões seguem apagando os descontos dados no ano, mas o desconto ainda continua bem grande, na verdade. A comparação com o Ibovespa ajuda a mostrar isso. O Ibovespa até aqui no ano acumula queda de 12%, os bancões queda de entre 28% e 33% ainda. Está com um desconto grande, apesar, e já falei isso aqui algumas vezes no saldo do dia, apesar dos vários relatórios apontando para a resiliência do setor, ninguém duvida que os bancões vão continuar dando lucros. As receitas são garantidas, afinal de contas, eles concentram grande parte do mercado financeiro no Brasil. No entanto, a perna, imaginar aí duas pernas, uma perna é a de lucros, ok, a outra perna, a de crescimento, essa não está tão certa assim na cabeça dos investidores e ajuda a explicar as pauladas tomadas pelos bancões, não só nesse ano, a bem da verdade, já desde o ano passado, do retrasado também. A perna do crescimento está mais firme nos bancos digitais, não nos bancos tradicionais, os bancos nascidos já na era digital. Os bancões, claro, tem poder de bala na agulha, né? Muito dinheiro entrando, dinheiro para ser reinvestido em tecnologia, mas tem pouca mobilidade ali para agir no momento que se fala tanto em agilidade, em rapidez, em mudança rápida para acompanhar as mudanças tecnológicas. Os bancos menores conseguem fazer isso com maior rapidez na cabeça de analistas, gestores, investidores, e ajuda a explicar um pouco o tamanho do desconto dado, ajuda a explicar também as movimentações de governo e Banco Central. Abertamente, a política é de desconcentração do setor bancário, muito embora, ainda que isso aconteça daqui a algum tempo, é difícil imaginar que vai ser tão rápido, né? Por isso, rapidamente, as ações dos bancos têm subido tanto nesse mês e ainda assim conservado esse descontão que falei para você. Mas com 17% da carteira do Ibovespa, isso traz uma influência muito importante para o índice, que também teve sustentação hoje das ações da Petrobras, subindo mais de 2%, o petróleo fechando em alta. E aí eu te trago o pano de fundo principal da sessão. Lá nos Estados Unidos segue o enrosco, as negociações entre democratas de oposição ao governo e republicanos. A situação por um acordo. Eles estão negociando já há mais de 4 meses esse acordo em busca de um pacote fiscal, um pacote de novos gastos contra a crise. No começo da semana ia terminar um ultimato de 48 horas na meia-noite de terça-feira, dado pela Nancy Pelosi, que é presidente da Câmara, democrata, para a Casa Branca. Um ultimato, caso não tivesse decisão, de acordo com ela, no domingo, ficaria de fato tudo negociação e votação de um projeto para depois das eleições. Mas
as negociações continuam. Foi dado um prazo de mais 48 horas que estão para se esgotar entre esta quinta e esta sexta-feira, mas que também ninguém está dando muita bola para esse prazo, porque, enfim, né, já foi dilatado uma vez, vai saber se não vai ser dilatado novamente. Hoje, ajudando a trazer um maior apetite ao risco aqui no Brasil, acompanhando algum apetitezinho que veio lá nos Estados Unidos, mas as bolsas lá, quando embicaram para cima, estavam em baixa. Aqui no Brasil, o Ibovespa também ganhou fôlego. Está a informação passada por Pelosi de otimismo. Mais uma vez, ela se disse otimista e ela disse, palavras dela, quase lá, está quase lá, de acordo com ela, o aperto de mão entre democratas e republicanos, mas as informações, é bem verdade, foram dúbias. Ela também disse que muito dificilmente, ainda que seja encontrado um consenso até o final desta semana, dificilmente, segundo ela, a votação vai acontecer antes das eleições. E isso também foi um motivo de cautela lá nos Estados Unidos, que ajuda a explicar porque não teve uma reação tão positiva assim para esses sinais de otimismo trazidos por Pelosi na noite desta quinta-feira. Voltam a se encontrar no último debate antes da votação o atual presidente Donald Trump, republicano, e o desafiante à frente nas pesquisas, vice-presidente, ex-vice-presidente na gestão Barack Obama, Joe Biden. Os dois voltam a se encontrar. Isso por si só traz algum tipo de cautela, mas tem uma cautela adicional, você deve ter acompanhado, né? Foi uma baixaria, para a gente usar o português claríssimo aqui, o último encontro deles. Trump partiu para o ataque pessoal, Biden também não abaixou o tom de voz não, foi para cima também. Como Trump tomou a iniciativa e foi com o dedo no olho mesmo, falando mal do filho, enfim, coisas como criticá-lo por ter sido dependente químico, enfim. Biden foi considerado pelo mercado o vencedor desse debate e, de fato, as pesquisas eleitorais mostraram que crescem as chances dele sair vitorioso nas eleições do dia 3. Os impactos no mercado, te convido a dar um pulo no canal do Valor Invest no YouTube. Você acompanha o papo que eu levei com a Betina Roxo, da Rico, que levei também com o Marcos Vinícius, da Franklin Templeton. Eles falam um pouco desses impactos. Se você quiser saber mais o que seu bolso tem a ver com isso, dá uma olhada no nosso canal. Resumo da situação é não só de uma projeção pró-Biden, mas uma projeção pró-democratas de maneira geral. E, aliás, isso está sendo refletido nas curvas de juros aqui no Brasil, acompanhando as curvas de juros lá nos Estados Unidos. Os republicanos não gostam muito de gastar, os democratas são mais pró-gasto. Lembra que o Fed vem falando, sinalizando que os juros seguem paradinhos lá nos Estados Unidos até 2023, mesmo se uma inflação chegar, se isso significar um aquecimento maior da economia? No Valor Invest também tem detalhes sobre isso. Mas, caso os democratas de fato ganhem de lavada essas eleições, com Biden presidente, com também dominando a Câmara, também dominando o Senado, é de se esperar que tenha maior facilidade a Casa Branca para aprovar gastos, não só esse pacote, sabe-se lá, que outros gastos podem porventura ser feitos ao longo desses próximos anos, numa eventual vitória de Biden contra a crise. Caso seja assim, essa perspectiva de juros baixinhos, rastejantes, no zero, lá dos Estados Unidos até 2023, pode ser encurtada. Isso tem sido refletido na inclinação dos juros futuros lá nos Estados Unidos. Juros futuros aqui no Brasil têm acompanhado, têm subido também, como subiram hoje, como subiram ontem, porque o risco fiscal, embora haja uma calmaria, digamos assim, retórica lá em Brasília, com os atores políticos cada vez mais alinhados, reforma que é bom até agora não chegou, o endividamento do governo brasileiro preocupa e ainda não se sabe
como é que o governo vai fazer para colocar tudo dentro do teto de gastos em 2021, enquanto fica essa incógnita no ar, apesar dessa pacificação, digamos, maior lá em Brasília, investidor não fica tão confiante assim quanto poderia na sustentabilidade da economia brasileira. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Volto amanhã, sexta-feira, não só com saldo do dia, como você bem sabe, saldo da semana. Aqui, o meu desejo de boa noite, aquele abraço, até a próxima e tchau.